Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula da residência de terapia intensiva aqui do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, tá? E, enfim, hoje a gente vai falar de um tema de extrema relevância para o intensivista, mas que, infelizmente, é muito subestimado aí, fonte de muita confusão no nosso dia a dia, tá? A gente vai falar de comunicação no cuidado aí do doente crítico, tá? Quem vai falar da aula, né? Quem junto comigo aqui vai ser a Márcia. A Márcia é psicóloga, trabalha há uns 25 anos aí já com terapia intensiva e, sim, esses 5 anos que eu trabalho com medicina, né? Sou quase um recém-formado. A Márcia foi uma referência muito grande assim para mim nesse aspecto, assim, ó. Aprendi e aprendo muito com ela aí no dia a dia, tá? E eu estou colocando aqui por querer, ó. Aqui não está escrito médico paliativista. Hoje eu sou eminentemente um intensivista falando de comunicação, tá? Ô, Márcio, quem que é essa moça aqui da foto? Você conhece? Eu não. Não, não é você, né? É. Essa é a Cicely Saunders, né? A foto dela, ela é uma pessoa que é a criadora, né, do cuidado paliativo aí e com certeza sabe muito de comunicação, mas, mais uma vez, a aula não tem nada a ver com essa moça aqui, a aula tem a ver com esse moço aí que é uma referência aí para todos nós trabalhando com terapia intensiva, né? Então, mais uma vez, é um tema de extrema relevância, essencial para a prática no cuidado de saúde dentro do CTI. É essencial que a gente tenha uma disponibilidade para a realização de comunicação, né, conferência familiar, comunicação com o paciente, seja para a gente conhecer, logicamente, a história do paciente, a história de adoecimento do paciente, né, quem ele é, né, quais são os valores dele. Isso vai ser essencial para a gente tomar decisão no dia a dia, essencial mesmo para a gente tomar decisão, né? E, logicamente, muitos pacientes vão evoluir com crise na vida, né? Com a gente, né? E a gente vai ter que dar essa notícia difícil para o paciente, né? Algumas vezes, né? E para todos os familiares desses pacientes aí, ampla maioria das vezes, né? A gente tem que aprimorar nisso. A gente faz mal e faz muito mal mesmo, tá? A gente não é treinado para isso na faculdade, nas residências também ainda engatinhamos, então é essencial a gente pensar nesse aprimoramento, né? E aqui também, logicamente, a gente quer dar voz à observação que alguns pacientes familiares fazem, né? Quanto às nossas frequentes falhas na comunicação, né? A gente vê de maneira reclamações diretas, né, ou indiretas disso diariamente no nosso trabalho aí, quando a gente senta para ouvir mesmo, né, de maneira qualificada o que os pacientes estão falando para a gente, né, e os familiares, né. Promover o exercício da empatia durante uma comunicação, vocês vão ver, a gente vai falar disso para frente, aí vai ser essencial, e falar um pouquinho de estratégia de comunicação, né, estratégia de comunicação, seja de conceitos de comunicação, seja na aplicação disso aí no nosso dia a dia, tá? Então, vamos começar com o caso clínico. LLC, 63 anos, médico, gerente da linha crítica de conhecido hospital da região do Barreiro, Belo Horizonte, admitido em pronto atendimento com relato de algúria, disúria, polaciúria e dor suprapúbica há 3 dias. Informa que hoje apresentou um episódio de febre, dor em flancos intensas e sensação de tontura tipo escurecimento visual, transferido imediatamente para um leito da UTI 5, tá? Não foi no 8 não, UTI 5, do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hipotenso, taquicárdico, sonolento e irritado, tá? Ô, Matheus, o doente é seu, o que você vai fazer? Bom,
primeiro reconhecer a síndrome, né, que ele está apresentando. Parece que é um choque pela hipotensão, taquicardia, sonolência, irritado, né, tem pendências fisiológicas. Esse paciente em específico é irritado mesmo, vocês conhecem ele no dia a dia aí. No dia a dia, só Jesus. Mas e aí? Eu acho que está começando a fazer um pouco de sentido animado. Parece que é um choque séptico de foco urinário. E aí, o que você vai Pelo fazer? Primeiro eu vou admitir o paciente, estabilizar ele, suporte clínico inicial, propedêutica, fechar diagnóstico, sendo sepse uma das hipóteses, começar antibiótico e a ressuscitação volêmica dirigida, né? Acho que o primeiro passo seria esse. Colicultura? Ó, a gente teve, né, uma aula de sepsia urinária, que inclusive vai cair na prova final do mês. Então, nesse caso, está indicada cultura, EAS com gran cultura, e propedêutica de imagem, porque só do paciente ser do sexo masculino não seria uma infecção simples, né? E a gente tem que excluir algum fator de complicação nesse sentido. E por que você faz isso tudo? Por que eu faço isso tudo? É, De maneira mais poética ou mais objetiva? Porque, assim, é o recomendado pelos guidelines todos, né, etc. beleza. Exato, você Mas falou bem já. É o que está na literatura, né? É o que é evidência, é o que está recomendado no guideline, não é isso? é isso. Beleza, então. Valeu. E onde que eu errei? Pode falar já, chefe. Oi? O que foi? Tá Eu tô falando onde que ele errou. sentindo que vai Pode falar. vir Não, não errou não. Não errou nada. Beleza, você fez o que está indicado mesmo. É o que está no guideline, é o que é evidência, é o que é boa prática, né? Então, vamos lá. Literatura, então, falando de comunicação, tem identificado vários benefícios da boa comunicação. Melhora a habilidade diagnóstica, melhora a adesão ao tratamento proposto, melhora ajuste terapêutico, paciente e familiar mais satisfeito, família mais satisfeita, menos sofrida, equipe mais satisfeita e menos sofrida, redução do tempo de internação na UTI em paciente final de vida, evita prolongamento para tomar decisão, evita uso de terapia fútil, evita processo e conflito judicial, reduz ansiedade, depressão, estresse pós-traumático de familiares, né? E isso a gente vai falar que tem evidência também, que está escrito isso, né? Então, vamos falar inicialmente desse artigo aqui, que é do Daniel. O Daniel é um médico intensivista lá do Sírio, ele é médico paliativista também, tá? Tem que andar lado a lado, isso sempre, né? Ele basicamente pega um passo a passo para a gente tomar decisão no dia a dia, né, dentro da condição de paciente que está gravemente enfermo aí, né? O primeiro passo é qual é a doença. Aqui a gente vai falar de MBE, a gente vai falar de tentar fazer uma estimativa precisa, falar quais que são as probabilidades, né, desse paciente em relação à doença, né? Vai falar do prognóstico, redução de risco absoluto, redução de risco relativo, quais são os encargos do tratamento, né? Então, isso aqui é o que a gente faz no dia a dia, né? É o que a gente faz avaliando aí os guidelines, né? Geralmente, o grande problema é que, na maioria das vezes, a gente vai tomar a decisão passando só nisso, né? E o Daniel, para esquematizar isso e lembrar que não é só isso que é importante, ele coloca um segundo passo aqui, ó. Esse segundo passo vai enfocar a pessoa. Ó, quem sou eu? Né? Quem é o paciente que está ali vivenciando esse adoecimento, né? Aonde ele está inserido, quem é a família, né? Do que ele gosta, do que ele não gosta, né? Então, para isso é essencial comunicação, né? Então,
eu estou falando, então, que eu preciso de conhecer a pessoa e, nesse momento, a comunicação vai ser de suma importância, né? E isso vai ter um impacto direto na tomada de decisão no dia a dia dentro do CTI, né? E tem que ter empatia, gente. Empatia é... Você quer ler aí? Lê aí, ó. Deixa eu ver quem que vai ler. A Natália não vai dar conta aí. Quer ler, Márcia? Não, pode chamar os meninos aí. Vai lá. Matheus, lê você de novo. O que é Só um empatia? telefone. Então vamos lá. Empatia é a arte de ver as coisas de um ponto de vista que não seja o seu. Ponto de vista do outro, né? E aí, o que você está enxergando nessa figura aqui, ó, que eu estou apontando? Duas pessoas com binóculos tentando pensar no significado da coisa, sabe, chefe? Uhum. Talvez tentando ver uma a outra. Talvez. Ele está a senhora de preto está emprestando ali o modo dela de enxergar o mundo para a de azul enxergar o mundo do jeito dela, né? A partir do ponto de vista dela, né? Empatia é isso. Eu vou ter que desistir do meu valor de vida, desistir do que eu sou, para pensar ali, ó, com quem que eu estou comunicando, quem é essa pessoa, né? E tentar enxergar o mundo, né? Tentar enxergar o que aquela pessoa está falando a partir do ponto de vista dela, né? E isso é uma coisa que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, tá? Então, a comunicação tem que ser empática. Pode falar, Márcia. Importante a gente pensar que importante é pensar, né, que fosse o outro, mas sem esquecer do como se, porque às vezes a gente esquece isso e vê, né, na nossa ótica, né, assim, eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. E aí esse movimento dá totalmente errado, porque a gente começa, né, a fazer esse movimento, mas usando a nossa visão. A gente até troca, né? Não, mas se fosse comigo, né, eu gostaria que fosse feito dessa forma. Então, a gente não pode perder essa referência. Nós não somos o outro, porque senão a gente mistura também, né? E a gente acaba saindo prejudicado também, porque a gente precisa voltar para a nossa realidade. Mas esse movimento ele é sempre importante para a gente, pelo menos, compreender o sofrimento, né, que as pessoas estão vivendo ali naquela situação. Mas tem que ter essa barreira nesse sentido aí, porque senão a gente mistura subjetivamente e aí não vai dar certo. E como que isso ajuda na hora de tomar uma decisão, viu? Assim, você fazer, para esse doente, a diálise serve ou não serve? Nossa, se você faz esse movimento antes, você tem uma ajuda para tomar a decisão de maneira, assim, enorme. Você evita muito sofrimento nosso ali na hora da tomada, né? Outro ponto aqui, nesse momento, é essencial que a gente cale a boca e escute, né? Ficar quieto. Uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer, a gente vai lá para conversar com o paciente, a gente dando a falar um tanto de coisa e não escuta o que ele está falando, né? Às vezes, quando você faz esse movimento de prestar atenção nas pessoas conversando, você vê que muitas vezes o médico está respondendo uma coisa que o paciente não quer saber, ou que a família não quer saber, ou está respondendo uma dúvida que não é a dúvida que o paciente ou o familiar trouxe, tá? Então, esse ficar quieto e escutar, de fato, uma escuta qualificada, uma escuta ativa, né? É de extrema importância também, né? E olha aqui, de maneira educada, não fale muito, né? O paciente ou a família tem que falar pelo menos 50% da conversação, né? Não perca oportunidade para questões precoces, né? Escute, né? Isso é extremamente importante nesse ponto, aí, nesse segundo passo que o Daniel propõe, tá? Compreender o sofrimento alheio, né? Isso vai ser importante nesse momento. Respeitar o outro como um agente moral autônomo,
né? Então, autonomia, né? O direito ao livre-arbítrio, tomada de decisões por vontade própria, que faz com que alguém esteja apto para tomar suas próprias decisões, competências para gerir sua própria vida, fazendo uso de seus próprios meios, vontades ou princípios, tá? Então, se você faz isso tudo, você garante autonomia, né? Nesse momento aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com o significado disso. Autonomia técnica para o paciente, para a família. Tem coisa que eu tenho que saber que é da minha alçada, que é da minha responsabilidade. Eu não vou ser grosseiro, tá? Mas eu não vou simplesmente julgar essa decisão, talvez ali, para o paciente, para o familiar que está ali conversando comigo, né? Às vezes se eu faço isso, às vezes eu estou inclusive tirando o direito de autonomia, né? O paciente vai estar ali tendo que tomar uma decisão médica, não sendo médico, não sabendo o que é bom e o que é ruim para ele, porque o médico não falou, ele simplesmente passou a decisão. É para entubar ou não é, se sua mãe entrar em insuficiência respiratória? Olha só o que a gente faz, hein? E faz muito isso, viu? E nesse momento, a gente acaba fazendo uma confusão danada também com beneficência e não maleficência, né? A gente acha que está fazendo bem e acaba que está fazendo mal, né? A gente não... Às vezes, uma pessoa que vai e toma uma decisão errada, ela não sai de casa para falar assim, hoje eu vou fazer o meu paciente sofrer, vou fazer distanase. Ele não faz isso, né? Mas esse exercício de conhecer o outro, conhecer o que é sofrimento para essa pessoa, o que não é o que vai garantir que eu, de fato, faça o bem e que eu não faça o mal, né? E lembrando sempre, né, dessa questão, mais uma vez, né, da empatia, né? O que é bom para mim pode ser péssimo para o outro, tá? E vice-versa. E aí, então, conheci da doença, conheci do paciente, né? E agora, a gente no dia a dia faz isso, né? Vai lá e junta a equipe multidisciplinar, né? E para tomar uma decisão. Só que, geralmente, nessa tomada de decisão, a gente só passa pelo passo 1 e pula o passo 2, né? É mentira isso? Não, beleza, pega os passômetros aí. A gente deve ter uns 70 doentes internados. Quantos que tem a história lá de vida descrita? Nenhum. Muito provavelmente é nenhum. Tá? E a gente toma decisões drásticas para a vida das pessoas sem saber desse segundo passo, sem saber quem é a pessoa, né? E aí, mas enfim, eu fiz direitinho, juntei o passo 1 com o passo 2 e vou tomar as melhores decisões, né? Manter a equipe multidisciplinar do ponto de vista técnico, né? Eu vou, nesse momento, fazer propostas terapêuticas, já falando o que é recomendável, aceitável, o que é potencialmente inapropriado e o que é fútil, né? Isso tem que sair definido de uma conversa, tá? E aí sim, eu vou para o passo 3. O passo 3, vai envolver o principal interessado nessa situação aqui, vai envolver o paciente, né? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Dentro do CTI, muitas vezes, a gente perde a voz dessa pessoa aqui, né? Ela está ali entubada, né? E não vai ter condição de dar opinião nenhuma, né? Mas se ela tem condição de comunicação e está lúcida, tem que passar por ela. Nem que seja para ela falar assim, eu não quero tomar decisão, não. Manda a Márcia decidir por mim, né? Nem que seja para isso, tem que passar, tá? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Beleza. Então, nem que seja para isso, tem que passar por essa aqui. Mas se a pessoa tem condição de dar uma informação, não pula ela não, vai nela primeiro, tá? E aí eu vou citar um trecho do livro do Mário Pastore, né, que esteve perto da gente aí no Metropolitano uma época, né? Saber o que vai ser a vida do tratamento em diante é essencial para o paciente tomar essas decisões. A gente que quer viver a qualquer custo e outros não. E essa, aliás, outra discussão negligenciada pelas autoridades e especialistas, né? Isso aqui dá uma voz muito importante, um significado muito importante, especial para a gente que teve
por perto, né? Pelo menos um pouco por perto dele, né? Que a gente viu que quando trocou de papel, né? Quando ele fez esse foi forçado pela situação de estar ali como paciente, ele conseguiu enxergar muito bem essa necessidade de essa decisão passando por ele ali, né, também, né, dele ser enxergado enquanto pessoa dentro do que ele quer e dentro do que ele não quer para a vida dele, tá? Então, você vai fazer um compartilhamento de cuidado nesse momento, né? Eu vou esse passo 3 aqui, né? Eu já falei o que é recomendável, o que é aceitável, o que é potencialmente inapropriado, o que é fútil, né? E aí eu vou trazer isso para o paciente. Não é falar assim, você quer que entube ou você quer que não entube? Não. Eu, diante da conversa, né, logicamente, tomando muito cuidado do jeito que você vai falar, né? Usando as palavras da melhor maneira possível, as palavras que o paciente e o familiar entendam, né? Dizer, olha, é possível do senhor receber uma intubação e tem chance de curar, ou não. Não é possível, né? E o paciente vai decidir baseando nisso, né? Para mim esse resultado serve, para mim não serve. Eu quero, eu não quero, né? E se ele te dizer às vezes que eu quero ser entubado porque eu acredito que eu vou ser curado se eu for entubado, e você sabe que não vai ser sua obrigação dizer, infelizmente, que ele não vai ser curado dessa maneira, tá? Então, tomar muito cuidado nesse compartilhamento. Compartilhamento não é terceirizar decisão para o familiar, para o paciente, tá? Então, oi. Nesse passo aí, né, é o que a gente estava falando um pouco dessa questão da autonomia também, né? Às vezes a gente até, na boa intenção mesmo, entende, não, né? Vamos respeitar a autonomia e dar o direito desse paciente ou dessa família decidir. Mas se essa família ou se esse paciente eles não têm a informação adequada, né? E na grande maioria das vezes eles não têm porque não sabem, não tem porque a gente não informa, né, adequadamente. As pessoas, ao decidirem uma coisa ou outra, elas não estão exercendo autonomia, né? Para você exercer autonomia, você tem que estar devidamente esclarecido do que você está escolhendo, né? Uhum. Então, ele pode, né, tem o direito, é importante, a gente, né, vai ouvir, mas a gente precisa primeiro garantir de que ele está escolhendo alguma coisa que ele, se ele for, de fato, informado e orientado sobre aquilo. Porque, na grande maioria das vezes, acontece da pessoa falar uma coisa ou outra, né? Então, assim, quando acontece isso, você quer que sua mãe seja entubada, né? E tal. A pessoa está escutando que, se for entubada, a mãe vai viver. Se não for entubada, a mãe vai morrer. E, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Mas a pessoa está fazendo uma escolha, né? A gente está jogando na mão de uma pessoa uma escolha que ela não tem condição, porque ela não tem informação. Então, esse ponto eu acho que é muito importante a gente ter essa clareza, porque senão a gente, né, acha que está dando autonomia para as pessoas e, na verdade, a gente está, de fato, jogando uma responsabilidade que elas não têm condição de, né, uma decisão que elas não têm condição de tomar. Uhum. E a gente acaba praticando essa condição do cardápio nessa situação, né? A gente vai lá e de fato faz. Se piorar, vai para o CTI. Se o coração parar, é para entubar. E vai fazendo um cardápio, literalmente, né? Muito ruim isso. Assim, a gente tem que tentar mudar isso ao longo prazo, é tentar quebrar esse paradigma mesmo, né? E coloquei um trecho do artigo aqui, como forma de se proteger e promover a autonomia, né, que é o que a gente está falando, né? Os clínicos, por vezes, evitam a responsabilidade de tomada de decisão, delegando-as aos pacientes e substitutos. Essa autonomia solitária, no entanto, pode prejudicar inadvertidamente o atendimento do paciente, privando da orientação profissional necessária para tomar decisão, e especialmente em situações críticas, né? Então, cuidado, não faça cardápio terapêutico, não faça cerco do silêncio. O doente ele tem que saber do que está acontecendo ali, né? É lógico que você não vai atropelar ele, você vai no tempo do doente falar para ele, né? Ele escolheu não saber, tudo bem, você não vai forçá-lo a saber. Ele quer saber, você tem que falar, né? Isso às vezes vai dar prazo para uma pessoa falar: olha, eu quero pedir um perdão para
para o meu filho, que eu tô brigado com ele, né? Às vezes, se eu não falo nada, né, e deixo ele ali não sabendo o que pode acontecer com ele, ele não, às vezes não vai ter tempo de programar isso, né? Então, o doente ele tem que estar, ele é o centro disso, né? A gente não pode esquecer dele, né? E essa comunicação ela deve ser individualizada, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, assim. Com cada um a gente vai falar de um jeito, né? E a gente tem que mudar mesmo. E nesse momento o exercício de calar a boca, né? Eu vou escutar com quem eu estou falando primeiro. Vai lá, deixa a pessoa falar. Nesse momento você vai perceber, essa pessoa é ansiosa. Se eu demorar demais para falar as coisas com ela, ela não vai dar conta. Não, você vai percebendo o vocabulário que ela está usando e eu tenho que me adequar a esse vocabulário. Eu não vou fazer um curso dinâmico de medicina em 10 minutos para eu sair da Nana falar termo técnico. Não vou falar nada, né? Aliás, eu vou falar muito. Não vou me comunicar nada, não vou ser entendido, né? Muitas vezes a gente faz isso e ainda coloca a culpa no paciente, né? No familiar. Nossa, esse aí não entende nada, não está sabendo nada que está acontecendo com ele. Verdade. Então, vamos lá. As práticas de comunicações atuais geralmente não atendem às necessidades de pacientes gravemente enfermos no hospital. Há uma falha na discussão honesta em torno do prognóstico, exploração insuficiente dos valores do paciente. Segundo os pacientes internados e seus familiares, entretanto, a discussão dessas questões é importante para subsidiar uma assistência de qualidade. Como resultado dessas lacunas na comunicação, os pacientes podem receber tratamentos invasivos que não condizem com seus valores e objetivos, né? Só para ilustrar, né? Isso não é uma coisa nossa, não, né? Isso é uma coisa que é geral. A gente, em geral, enquanto intensivista, se comunica mal demais, né? E, mais uma vez, isso tem que mudar, né? E se eu pego esses doentes, né? Nesse artigo, né? Eles treinaram uma parte do grupo lá para fazer esse processo de comunicação, só de ter um treinamento simples, né? Já teve um aumento expressivo em vários aspectos, né? Suspensão de tratamentos, né? De manutenção de vida, discussão sobre prognóstico e entendimento da doença, entendimento de valores objetivos, né? No global teve um aumento grande, né? E em relação ao planejamento de final de vida não teve uma diferença significantemente estatística, não, tá? Então, a gente precisa de treinar, né? A gente precisa de estudar isso também. Assim como o Matheus estudou para conduzir bem aí um quadro de um choque séptico de foco urinário, a gente tem que começar a prestar atenção nisso, porque isso daqui traz muita diferença para os doentes aí, para os familiares. E aí, conferência familiar. Você usa? Quando? Por quê? Quanto? Vamos falar disso um pouco, né? O Luigi gosta muito de livro, né? Isso aí está descrito em livro, ó. A conferência familiar, como ferramenta de cuidado na UTI, possibilita a potencialização da autonomia, redução de dúvidas, esclarecer diagnóstico e prognóstico, fortalece a relação de confiança entre equipe e familiares, né? Isso é verdadeiro, assim, a gente vê que muda demais. Antes e depois da conferência familiar, a relação médico-paciente, quando você faz. Facilita a elaboração e enfrentamento saudáveis aí, né? Quantos lutos complicados que a gente vê, né, Márcia, no dia a dia aí, por conta, às vezes, de não é uma besteira, né? Por conta, às vezes, de uma coisa que, se tivesse sido tomado um cuidado pequeno ali, né, o sofrimento que é grande ia ser evitado, né? Então, é importante demais dar conta, né? Ô, Bruno, só chamar a atenção aí que, né, nós estamos falando de terapia intensiva. Né? Estudo é terapia intensiva, né? Conferência familiar, quando a gente fala assim, vou fazer uma conferência familiar ao cuidado paliativo, nós estamos falando de terapia intensiva. Isso é terapia intensiva, ó. Tá? Olha lá, ó, o nome do livro, Fundamentos de Comunicação com Familiares de Pacientes Críticos. Nada de cuidado paliativo aqui, ó. Ó, mais um aqui, ó. Envolvimento de familiares na tomada de decisão dentro do CTI. 10 pontos que são importantes para melhorar esse cuidado aí dentro do CTI, né? Ter esse
essa interface, né, do médico com o enfermeiro, muito importante, né? Não só o médico e o enfermeiro, né, mas, na realidade, dentro do CTI tem que ter a equipe multidisciplinar mesmo, que todo mundo dando pitaco dentro da sua área aí na hora de tomar decisão, na hora de tentar entender uma situação, né? E isso feito de maneira regular mesmo, né? Basicamente é o que a gente faz na corrida de leito ali, né? Dividir essa decisão, né? A gente, às vezes, na corrida de leito, está vendo todo mundo incomodado na hora de passar na beira de um leito lá, né? De um paciente que, às vezes, está com uma internação mais prolongada, né? Se incomode com isso também, pergunta qual que é o incômodo, né? Porque isso vai ajudar a todo mundo a tomar decisão melhor aí nesse momento, né? Isso aqui é importante demais, o mover da informação para a comunicação, né? Informar é diferente demais de comunicar, né? Eu fiz esses momentos aí de tentar trazer o Matheus para a conversa, né? Isso é muito pouco ainda, né? Aqui, basicamente, essa aula é uma aula de informação, que eu não estou comunicando, não, estou só informando, né? Então, é importante ter essa troca mesmo, assim. Tem um momento que você tem que falar, tem um momento que você tem que escutar, tá? E isso tem que ser, no mínimo, no meio a meio, né? Então, a gente tem que se forçar no momento que você está conversando com um paciente, com um familiar, se você estiver falando demais, está errado. Se o outro não estiver falando nada, está errado, tá? Traz ele para essa conversa, tá? Vamos lá. Ó, isso aqui também, legal demais. Abertura da UTI em relação às visitas, né? Dá espaço para a visita, né? A gente vai lá e tasca 3 pessoas, 20 minutos, né? Isso é fonte de confusão, né? Manda a família para longe, porque essa família é problemática, né? Aí vai dar problema mesmo, né? Se você toca a família dali, né? Aí que você vai ter problema mesmo. Traz a família para dentro do CTI, traz ela um grande tempo dentro do CTI, né? Uma coisa que a gente não faz, né? Informal e breve conversação com os familiares ali, né, com o paciente também, logicamente, na admissão do CTI, né? Ali, você está fazendo a admissão, chega um familiar e fala ali para você, ó, eu queria conversar um pouquinho sobre o meu pai, né? E aí a gente fala, ó, notícia é só amanhã com horizontal, né? Agora eu estou agarrado aqui, estou fazendo... vou fazer a admissão, não posso conversar agora não, estou agarrado, o plantão está difícil, né? Isso é muito ruim, a gente tem que tomar o cuidado para não fazer isso. Nesse momento, o familiar, né, o paciente, eles não vão querer grande informação, não. E não tem nada de errado você falar assim, olha, ainda não te conheço, vamos conhecer sua história, vamos ver seus exames, né? Depois eu te dou uma informação mais segura, mais detalhada, né? Mas agora a nossa impressão é essa, né? Eu sou tal pessoa, eu sou o Bruno, eu vou ser um médico que vou te acompanhar, né? Então é importante demais ter essa breve conversação inicial aí você começa a criar confiança e trazer a família e o paciente para estar do seu lado o tempo todo aí, tá? Outra coisa que a gente não faz, uma reunião formal no terceiro dia de estadia no CTI, né? Raro a gente fazer isso, né? Se a gente não faz nem essa do terceiro dia, né? Quem dirá uma conferência de alta do CTI, né? Raramente, né? Essa talvez um pouco mais, né? A família, de fato, ficando mais agoniada, né? E tem essa pressão maior, né? Para ter uma conferência de final de vida, né? Para falar aqui das limitações, né? Terapêuticas, né? Nesse momento, né? E falar de qual, né? E sempre está fazendo práticas de comunicação e de ensino de comunicação aí entre os provedores de saúde, aí, entre os profissionais de saúde. Né? Então, comunicação. A palavra comunicação, uma vez, não é só informação, não é só transmissão de informação, ele é um processo muito mais amplo do que isso, tá?
Vocês estão me ouvindo? Estamos. Não, beleza, beleza. Por meio da comunicação, se estabelecem as relações interpessoais e se transmitem o conhecimento, as experiências, os desejos, as emoções e o sentimento entre as pessoas, né? É um processo dinâmico, tá? Então, vai ser dinâmico mesmo, vai mudar, vai ter pendulação, vai ter momento de estresse, vai ter momento de maior tranquilidade, né? Isso aqui é inevitável. Falar assim, eu não vou falar com essa família, né? E a família não ouviu você falando com um secretário lá que não vai conversar com a família. Você passa na beira do leito, olha para o doente, faz uma cara de desespero. Você comunicou e acabou de falar para o familiar que o paciente dele está grave, que o familiar dele está grave, tá? Que o pai dele está grave. Tá? É irreversível. No momento que ele viu você fazendo isso, não adianta você tentar correr atrás, porque ele já sabe o que está acontecendo mesmo sem ter falado nada. Tá? Ele é bidirecional, né? Então, é essencial a gente pensar isso. Eu tenho que falar e tenho que calar a boca, né? Eu tenho que escutar nos momentos adequados, tá? É isso, né? Então, vai ter um emissor, vai ter um receptor. A gente tem que tomar cuidado demais com o código, né? Então, na hora que eu percebi quem é a pessoa que eu vou conversar, eu tenho que adequar o modo com que eu falo para essa pessoa me entender. Não adianta eu despejar termo técnico, que eu não vou conseguir fazer nada, né? É muito importante, na hora que eu der voz, às vezes eu dou voz provocando, né? O que você entendeu, né? Me conta, me explica o que eu falei agora, né? E, logicamente, a pessoa vai falar do jeito dela, né? Ela não tem que falar igual a você. Você tem que ver se ela entendeu o que você quis passar do jeitinho dela, tá? Tomar cuidado com o ruído, né? E isso é uma coisa muito importante, assim. A gente lá no SED de Castro, graças a Deus, a gente tem uma sala lá para reunir com a família, entra para dentro da sala, fecha a porta lá com a tranca para ninguém ir lá e pegar um copo d'água, porque isso atrapalha demais, né? Para não chegar um outro familiar e te interromper, né? Não parar ali do lado, ouvindo sua explicação, esperando para ter a vez dele para conversar. Então, é essencial que você tente evitar ao máximo esses ruídos, tá? E aqui, Marcinha desapareceu aí, ó. Eu tô aqui. É porque eu tô tá falhando e eu achei que era melhor desligar a câmera. Não, tá bom. Beleza. Eu tô escutando picado às vezes. Não, tá. Então, você quer falar aí, Marcos? Tá, Eu tô com dificuldade. Eu acho que esse slide é um slide que ele é importante, assim, para que as pessoas compreendam isso, a diferença entre falar, porque é muito comum, a gente recebe muito isso, especialmente a gente da psicologia. Olha, eu já falei, essa família não está entendendo nada, eu já falei 1000 vezes, esse povo está negando, eles não estão aceitando a realidade, eles não estão dando conta e tal. E aí, quando a gente vai, né, entender, na verdade, não tem uma comunicação adequada. Sem dúvida nenhuma, vocês falaram, né? Nossa, mas eu já dei notícia mais de 1000 vezes, todo dia eu converso. Hoje eu conversei 2, 3 vezes com essa família e eles não estão entendendo, né? Então, aí vocês ficam achando que a família está negando, que a família não está compreendendo, que a família não está aceitando. E aí, quando a gente vai ver essa família, na verdade, ela não está entendendo que a gente não comunicou de uma forma adequada. Então, isso é muito comum, né, Bruna? A gente... sim. Eles dão importância também para uma coisa que a gente, às vezes, a gente está preocupado tanto com o que trouxe o paciente ali para um leito de CTI, né, que às vezes a gente fecha o olho para uma coisa que tem muito mais impacto para a família, né? A mão está inchada. Pô, isso incomoda demais eles. Incomoda mesmo, eles têm que perguntar para você por que a mão está inchada. Não quer dizer que ele está achando que não é grave, sabe? E a gente tem isso. Não, o cara está com um Staphylococcus aureus oxo-resistente na corrente sanguínea há 150 anos e ele está preocupado porque a mão está inchada, a unha está grande, né? Então, isso é importante para eles mesmo e a gente tem que validar
essa preocupação deles, tá? Não é falta de entendimento, não. Muitas vezes a falta de entendimento vem da gente mesmo, que comunica mal aí. Vai lá, o pH está 6,9, lactato está 12, bicarbonato está 7, creatinina 6, o potássio é 8, Não é FO2 possível tem que ele não está entendendo, está 100%. morrendo, né? Você quer mais claro que isso? Essa dona já morreu e o corpo está lá. Tem gente que fala isso com a família ainda, né? Dá um tiro com a língua ali, né? Até falei que não teve febre hoje, mas consegui reduzir a nora de 300 para 200, né? Mas que ainda era muito grave, né? Então, estou falando que é falência terapêutica há muito tempo, né? A família não entendeu bolhufas daquilo, né? E vai ficar preocupada com a mão mesmo, que é o que ela entende. Então, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que os outros entendem, e eu devo falar de um jeito, um código, né, que o outro entenda. É obrigação minha, né? Não tem curso de medicina em 10 minutos, né? Mas eu posso falar de um jeito que o outro entenda. Isso é dever nosso. A gente tem essa mania, né? Assim, eu falo, eu sou... Não, eu falei, eu não sou responsável porque aquilo outro não... porque ele não está entendendo. Mas a gente é responsável nesse sentido, porque se eu falo de uma forma inadequada, então eu sou responsável sim, né? Eu estou contribuindo para a não compreensão desse outro. Uhum. Então, os pacientes, eles têm que ser consultados sempre, né? Eu já falei isso mais de uma vez, eles são o centro, não pule o paciente, tá? É ele que vai batalhar, a guerra vai ser a dele, tá? Então, não pule o paciente, tá? Apesar dos potenciais benefícios, né, os estudos demonstram que a comunicação com familiares em UTI é inadequada. Então, mais uma vez, a gente faz mal, mas não é só a gente. Mas a gente tem que mudar, né? A gente tem, vocês que estão em formação aí, têm a obrigação de mudar essa realidade aí, que é triste, tá? E notícia difícil, né? Vai ser muito frequente para a gente no dia a dia, né? Isso vai trazer para a gente um sentimento de desesperança, né? Muitas vezes ali a gente vai ficar ansioso, né? Se for olhar nesse momento como é que o médico está, ele está em sofrimento também junto com a família, né? Está o paciente sofrendo ali, está a família sofrendo, né? Então, se eu não trato essa notícia difícil de uma maneira adequada, isso aí vai virar uma fonte de desesperança, de desestímulo, né? de frustração no meu trabalho, assim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de treinar para isso, sabe? Se preparar para isso aí também, tá? E a gente não tem escolha, não. Isso aí está no código de ética. Ó, deixar de formar o paciente é vedado ao médico, o diagnóstico, o prognóstico, os riscos, os objetivos do tratamento, sabe? Salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação ao seu representante legal, né? Aí a gente já vai sempre para o representante legal, né? Uma coisa que era salvo, a gente torna a regra, né? Então, é isso, é a minha obrigação, é sempre o paciente primeiro, exceto se ele não puder receber a notícia ou se ele não quiser receber a notícia, e depois o representante legal, tá? A gente pode escolher o caminho que a gente vai fazer isso, né? E a gente vai e esse caminho ele vai ter que ser diferente para cada pessoa ali que a gente for conversar, tá? Tem gente que você vai ter que ser direto, tem gente que você vai ter que ser mais gradativo, né? Então é muito frequente isso. Você vai dar sempre a notícia do mesmo jeito. Aí uma família fala: nossa, esse cara enrolou esse tempo todo para falar que minha mãe faleceu. Eu queria a notícia assim: ó, minha mãe morreu, né? Ou não, você vai lá e fala do mesmo jeito: não, esse cara falou na lata, né? Ele nem me preparou. E você vê que o efeito é diferente, né? Mesmo você falando do mesmo jeito, né? E você tem que fazer uma comunicação de má notícia. Não é fazer má comunicação de notícia, não, né? Então, isso é necessidade nossa, tá? Isso vai comprometer sua saúde física, mental, vai proporcionar momentos traumáticos, né? E esse sua é a minha médico, é a minha paciente e é a minha familiar, tá? Então, é essencial que, ainda que seja uma notícia difícil, né? Que ela seja dada, que seja verdadeira,
que seja da melhor maneira possível, tá? E que ocorra, tá? E muitas vezes a gente tenta tratar dessa notícia difícil, né? Falando de maneira piedosa, né? E muitas vezes a gente não fala poupando, e achando que está poupando, às vezes a gente está provocando mais sofrimento. A gente tem que ter uma sinceridade prudente, né, na realidade, e a gente vai progredir de acordo com as condições emocionais ali do paciente, do familiar, cada um no seu jeitinho, tá? E a gente sabe o tanto que é difícil. Tem gente que vai ter um pouco mais de facilidade, tem gente que vai ter mais dificuldade. Quem tem facilidade tem que estudar para fazer. Não quer dizer que só porque a pessoa tem facilidade de comunicar que ela vai fazer do jeito que ela acha que tem que fazer. Não, tem que ser estudado, né? E, logicamente, quem tem dificuldade aí tem que se esforçar um pouco mais, porque, mais uma vez, eu não vou ter a opção de não fazer se eu estou escolhendo essa rotina de trabalhar dentro do CTI. Ô, Bruno, e uma coisa importante é, se eu tenho dificuldade, né, assim, se é complicado, se é um momento difícil para mim, que eu estude, né, e que eu viva isso, né, que eu vá para a vivência. Então, assim, o Bruno está lá, ele tem facilidade, né, todo mundo sabe que ele tem facilidade. Às vezes fica mais fácil eu jogar para o Bruno, né, porque eu não sei, eu não entendo muito, eu não conheço bem, eu não sei fazer, e aí eu taco o Bruno. E aí a gente tem que fazer um outro caminho, né? Assim, eu não compreendo, Bruno, você pode me acompanhar? Olha, eu estou com dificuldade com essa família, será que é possível você me acompanhar? Eu vou, né? Às vezes eu posso ficar até de observador, não tem problema, mas é importante fazer esse movimento, porque o que a gente costuma fazer na prática é delegar para uma pessoa que tem maior facilidade. E aí a gente fica sempre nesse nível de conhecimento, né? Porque a gente não evolui, porque a gente vai achar um colega que tem essa facilidade e a tendência é empurrar mesmo para ele algumas coisas que podem ser faladas e podem ser feitas pela gente. Então, isso é importante, né? Isso gera uma sensação, eu pelo menos fico desconfortável, né, de dar ali uma notícia difícil, às vezes vai ser a primeira, segunda vez, né, que eu vou estar tendo contato com uma família que está internada há 60 dias, né, isso é um tanto quanto contrassensual, né? Se eu for pensar assim, não, imagina se eu tivesse ali na frente desse médico, se fosse eu, né? E falasse assim, estou conversando com o José há 2 meses, de repente chega o Pedro e me fala que meu pai está evoluindo com falência terapêutica. Cadê o José? Né? E isso é ruim também, né? E é ruim para a gente também, né? Enquanto que está ali dando notícia, você vai ficando afetado por isso também, né? É pesado, né? Então, vamos lá. Então, qual que é o seu estilo para dar notícia? Assim, isso não é uma opção, assim, qual o estilo que eu vou adotar, não. Tá? Isso aqui é exemplos para a gente ver se, de fato, eu estou no melhor caminho. Né? Um comportamento mais passivo, né? É aquele em que dizemos que sim quando queremos dizer não, não passamos segurança, né? Eu falo que eu não vou fazer hemodiálise porque o paciente não dá conta, aí a família, não, eu quero que tente hemodiálise. Tá bom, então eu vou tentar. Mas pera lá, né? Você passou segurança, de fato? Não conseguimos transmitir a mensagem com medo de desagradar. Eu não vou falar que não tem jeito, vou desapontar. A tendência é omitir fatos relevantes, né? E a gente acaba tendo uma tendência a informar os fatos agradáveis, né? Ou dar destaque a eles, né? E ceder sempre ao que o paciente ou a família determinam para evitar conflito, processo, né? Uma coisa que é muito imaginário, né? O profissional não consegue conduzir a proposta de tratamento, porque muda muito mesmo, ele não está firme dentro do que ele quer, né? Geralmente é evasivo, não se implica com sua responsabilidade, estão indisponíveis a contatos mais profundos, né? É só notícia por telefone, não tem esse encontro inicial para conversar com a família, não faz reunião formal no 3º dia, não faz reunião para programar alta, né? Então, assim, são coisas superficiais. Agressivo, né? Isso é muito comum também, né? É aquele em que a pessoa impõe, julga e avalia os outros, muitas vezes está desqualificando, desconsiderando as outras opiniões. A comunicação é feita sem se preocupar com o sentimento dos outros,
tenho que dizer a verdade, doa quem doer. Eu determino o que é bom ou o que é ruim. Não há escuta do outro, só um lado impera. A pessoa com esse tipo de comportamento está sempre tensa e preparada para o ataque ou a defesa, gerando tensão e conflito. O saber médico é o único, né? O seu pai vai morrer. Seu pai não vai levantar da cama mais, né? Ou seja, às vezes você vai ter que dizer uma notícia dessa, mas não é assim, né? Numa pancada só, né? Isso aí tem um jeito certo de fazer, né? Não é dizer a verdade a qualquer custo, assim, não, tá? E o assertivo, que esse é o ideal, né? Temos o direito de dizer o que pensamos e sentimos, mas você é assertivo quando permite que o outro te responda. Quando você procura se colocar no lugar do outro, se faz entender, mas querendo entender a outra parte também. Nesse comportamento, a pessoa diz sim quando quer dizer sim e diz não quando quer dizer não. Porém, a forma com que comunica é feita de um jeito que não agride, é feita para ser compreendida. Eu vou explicar o que eu quero, né? E o porquê que eu estou falando isso, né? Ele consegue colocar limite nos excessos e flexibiliza também o que é necessário e importante, tá? Então, esse é um comportamento ideal que a gente tem que ter no nosso dia a dia, né? E aí, beleza, eu vou ter esse estilo, né, assertivo, né? Mas como é que eu vou me preparar para isso, né? Fazer um merchan para o Fábio aí, ó, para entubar tá fácil, tá? E para se comunicar, para que a gente treina, né, estuda, né? O Matheus deu lá o guideline para tratar choque séptico, né? Para tratar uma sepsia urinária em específico, né? E para comunicar, né? Então, isso não tende a melhorar com o tempo ou com a experiência do médico. Isso não vai melhorar de maneira espontânea, tá? Eu tenho que treinar, tá? Eu tenho que estudar, tá? E aí a gente vai falar de algumas técnicas de comunicação. Não vamos falar, não. Vamos só citar, porque se a gente ficar falando aqui, vai ficar longo demais e não é o objetivo da aula. Tá? A gente tem esses acrósticos, né, que vão ser basicamente assim um passo a passo do que é uma comunicação, do que é uma reunião familiar, tá? Tá? Mas isso não resolve também de tudo, não, né? Aqui é uma maneira de você organizar, né? Vocês viram que comunicação envolve muito mais coisa, tá? E às vezes quando você vai ficando, às vezes, mais traquejado, você vê que se você faz igual para todo mundo, né? Eu dei o exemplo de uma notícia de óbito aí, né? Se você faz igual para todo mundo, tem gente que vai muito bem aqui. Tem gente que se você vai desse jeito aqui, não adianta, você não consegue, você fica indo e vindo mesmo, né? Então, você tem que saber ser maleável também, tá? Mas se você tem a dificuldade, né, treinar em um desses tipos de protocolo de comunicação é importante para ser um facilitador para você crescer aí ao longo do tempo, tá? Então, vamos falar de umas mensagens essenciais aí da aula, né? A comunicação é essencial na vida do intensivista. Isso não foi uma aula de cuidado paliativo, né? O paciente deve ser inserido, né? Faça silêncio e escute de maneira qualificada. Lembre de falar de modo a ser entendido, né? No dia a dia é muito importante você ter um familiar para ser referência na notícia diária, tá? Isso, as notícias por telefone ajudaram a gente demais da conta nesse sentido, tá? A gente começar a usar o telefone para dar notícia com a pandemia foi um ganho que a pandemia trouxe para a gente, tá? Não deixe de ter o primeiro contato informal na admissão no CTI, não precisa ser profundo, não tenha vergonha de falar que você ainda não sabe, que você vai correr atrás, tá? Não tem nada de errado nisso, tá? Realize conferência familiar formal dentro de 72 horas de admissão, sempre que possível. A gente sabe que a realidade às vezes ainda não é essa e a gente não dá conta de fazer isso mesmo, mas em especial no doente que você vai ver que não vai bem, tenta fazer isso, porque isso faz diferença demais. Né? O doente que você viu, né, tem 48 horas que está dentro de CTI, de alta, de pré-alta, às vezes não faz sentido, né? E não gasta energia com esse, se você não tem energia sobrando, né? Para o paciente que você sabe que vai agarrar, tá? Realize novas conferências sempre que necessário, tá? E às vezes é necessário mesmo, cada família vai ser de um jeito, tá? Lembre-se que a decisão é técnica e é seu dever
e esse é o dever, tá? E que compartilhar não é transferir essa responsabilidade ao paciente familiar, tá? Você tem a responsabilidade técnica de falar o que é adequado, o que é potencialmente inadequado, o que não pode ser feito, o que deve ser feito dentro de uma situação para ajudar, de fato, um paciente, um familiar a tomar uma decisão aí, e aí sim, de fato, preservar a autonomia, né? E aí aprender e treinar comunicação, tá bom? Então é isso. Vou dar espaço aí para as perguntas. Alguém tem algum comentário? Alguma dificuldade maior, né, na comunicação no dia a dia? Bruno, boa noite. Eu tenho. Então, assim, o que você pode dar de dica para a gente para falar de uma forma que não vamos transferir a decisão para a família do que fazer ou não fazer, né? Visto que o conhecimento teórico é nosso, é a gente que tem que definir isso. Mas uma dica de como falar isso com a família para não parecer, eles não sentirem naquele momento que é uma responsabilidade deles de decidirem. Entendi. O principal passo assim, é você evitar, às vezes a gente, quando está começando, né, nesse processo de comunicação, a gente tende uma tendência de falar assim, na hora de falar da intubação, a gente vai falar assim, ó, você quer ou você não quer. Se você não fizer isso, já é o primeiro grande passo que você deu, sabe? Você vai falar do que é possível e do que não é possível, né? Antes de dar essa voz pro paciente ali, para o familiar, tá? Às vezes, né, você vai falar assim, olha, intubar nessa situação, infelizmente, não vai trazer nenhum resultado bom e, invariavelmente, a gente vai chegar no final de vida, né? Ou não, né? Eu vou dizer, se eu intubo, tem chance de viver, mas essa pessoa vai viver num estágio de alta dependência, né? Então, você tentar falar da consequência do que vai acontecer com que você vai, de acordo com a decisão que você vai tomar ali, né? Qual que é a sequela que você espera nessa situação, entendeu? Então, se você fez o primeiro passo lá, né, que é olhar a doença, né, e saber prognóstico, né, que é o que vocês estão treinando agora, né, o que é iminente dentro de uma residência aí, né? Então, se você está bem treinado nisso, né, você vai pegar isso, ouvir o que é valor de vida para o paciente, né, desse paciente, o que é valor de vida desse paciente, qual que é o contexto social, familiar que ele está envolvido, né, tomar essa decisão ali e levar isso para eles, né, e deixa eles falarem assim, sabe, tomar cuidado assim que da mesma maneira que eu falo alguma coisa enquanto médico, né, e o paciente ele vai entender alguma coisa diferente, isso acontece ao contrário também, né? Aí uma coisa que acontece muito, assim, geralmente a gente escuta, né? Eu perguntei para ele o que ele queria que eu fizesse pela mãe dele, ele falou que queria que fizesse tudo, né? O que é tudo para você? Aí vai depender, né? Depende. Tudo para mim, talvez nessa situação tá falando, eu quero que você cuide da minha mãe e que ela não sinta dor. Sim. Às vezes o tudo é isso, né? E às vezes você vai ter que dizer que isso é o tudo mesmo, né? Que o tudo que está disponível para mim, eu tenho uma máquina ali que é um respirador, né? Mas infelizmente não é certo eu usar na sua mãe, tá? E dizer assim, ser sincero mesmo, assim, não ter medo, assim, de dizer, sabe? E se você... Isso é uma construção, né? Muitas vezes a gente se depara com essa situação que a gente se coloca nela, né? Na maioria das vezes, de ser na última hora, né? E a gente não tem tempo para construir relação médico-paciente, né? A gente não tem tempo para aprender quem é o paciente que eu estou tratando, né? Às vezes o meu familiar está me vendo, o familiar está me vendo ali pela primeira vez, né? Pessoalmente, né? Para falar esse tanto de coisa. Se você toma esse cuidado lá no início, né? Chegou, admitiu, você já se apresenta e fala quem você é. Você viu que é um doente que vai agarrar,
faz a reunião no terceiro dia, já com um entendimento melhor da situação, né? Você percebeu que teve alguma variação dentro da família, algum ruído, chama de novo, conversa de novo, né? E aí chegou a hora de você dizer isso, vai ser muito mais tranquilo, você vai ser respeitado. O negócio que a gente fala na última hora não dá tempo de criar relação médico-paciente. Como é que eu crio relação de confiança? Não tem jeito, tá? Enfim, é isso. Não sei se eu te respondi aí. Bruno, Respondeu sim, obrigada. eu acho que esse artigo do Daniel também, eu acho que ele é uma grande fonte, assim, né? Fantástico. Para ajudar nesse entendimento, né? Assim, porque ele fala um pouco disso, né? Assim, ele constrói isso, como a gente não fazer, né? Jogar essa decisão e a melhor forma de falar. E ele traz muito essa importância que parece uma coisa boba, uma coisa menor, né? Mas não é. Então, a partir do momento que vocês começam a escutar um pouco mais sobre quem é esse paciente, você vai ter mais clareza, inclusive, do que você quer fazer, porque na hora que você joga essa decisão para a família, às vezes nem você mesmo sabe o que de fato é possível fazer ali. Então, seguindo esses passos, ele fala, né, do que o Matheus falou, né, muito bem aí no início, do que é o recomendado. Depois você vai entender do que é aceitável, você vai entender o que é como é que é? Potencialmente inapropriado. Potencialmente inapropriado, e o que é fútil, né? Então, mas como é que você vai saber disso? Só se você entender, obviamente, da doença, né? Que aí ele coloca aí como primeiro passo. O primeiro passo é você ter toda essa clareza, ter esse conhecimento, essas evidências, né? Mas você não pode ficar nesse primeiro passo, você precisa passar para o segundo e conhecer essa pessoa, porque aí você vai dizer que esse tratamento ele é indicado para essa doença, mas não é indicado para essa pessoa. Ou, às vezes, olha, esse tratamento precisa ser feito, né, para essa pessoa por conta disso, disso e disso. Quando a gente fala disso, nós não estamos falando só de limitação, não. A gente está falando também de indicação, porque muitas das vezes a gente é chamado, né, ou percebe uma situação que as pessoas entendem assim, não, isso ali não vale a pena. E aí, quando você tem esse entendimento, quando você conhece essa pessoa, você vai conseguir dizer, né, o que é melhor, e aí você já vai ter isso pronto, e para compartilhar fica muito mais fácil. Mas se você não tem noção de quem que é aquele outro, você vai só por um lado, você vai ficar na dúvida e inseguro. Então, eu acho que uma dica importante, né, interessante, é esse artigo, né? Eu acho que ele, assim, ele realmente é fantástico, né? Obrigada, Marcinha. Ninguém mais tem dúvida? Aproveita o Bruno, gente. Que é isso aí, gente? Mas com a aula dessa, aí não tem nem como ter dúvida, não. Mas se vocês tiverem, vai na aba do Tazinho, ter consulta, cuidado paliativo. Aí vocês pedem lá como urgência paliativa, que rapidinho resolve a comunicação. É uma ferramenta excepcional, sabe? Esse aí eu recomendo, uso com bastante frequência e tem sido bem efetivo, viu? Engraçadinho. É porque o Juarez só sabe falar para rico, aí ele tem que chamar o Bruno. O Bruno, hoje ele deu um nome para a nuca que eu estava doida para depois pesquisar e esqueci. Já até esqueci. Nome do quê? Para a nuca. Uma protusão ali na nuca, mas ele falou um termo bonito, menino. Occipício. Como? Occipício. Aí. Eu trato com pessoas de... Né? Então, assim, quando a gente transita da classe CDE para ABC, aí não tem jeito. Às vezes a gente
não adequa o vocabulário, até com a SAP não liga, né, Marcinho? É brincadeira à parte. Falar igual o Capial aí, ó. Mas brincadeira à parte com isso aí, eu sou prova viva de que a comunicação é uma prática diária, um treino diário, né? Eu não tinha a menor prática de conversar com a família, a convivência com o Bruno, com a Márcia, me engrandeceram muito minha prática profissional. Hoje eu falo que antes eu tinha uma angústia que a terapia intensiva acaba provocando em todo mundo, né? Que você sempre entra com a intenção de curar a enfermidade ou resolver aquilo ali. A gente tem um entendimento que o sucesso vem com a cura alta do paciente, né? E hoje eu falo que, independente do desfecho, se eu conseguir acolher aquela família, se eu conseguir proporcionar dignidade e acolhimento para o paciente, independente do desfecho, o tratamento teve sucesso, né? Então, a gente tem que construir essas pontes, a gente tem que se abrir a estar próximo à família e sempre estar desarmado, né? Porque, às vezes, o técnico, alguém chega para a gente, não, fulano é difícil, é grosso, é isso, é aquilo, cria uma expectativa, às vezes, negativa, né? E se você já chega armado, você já entra perdendo na conversa, né? Então, numa situação dessa, né, Juarez, é essencial, assim, você chega, cala a boca, escuta, dá voz para aquela pessoa ali, faz exercício de empatia mesmo, tenta enxergar o porquê que a pessoa está ali. Muitas vezes você vai ver que tem uma razão, que está em sofrimento, que tem uma causa, às vezes é culpa nossa, né? E aí a gente, em vez de fazer aquilo ali acabar na raiz, a gente vai lá e dá outra pancada. E aí o trem degringola mesmo, vira problema grande, igual a gente teve recentemente aí no hospital, né? Mas te cortei, Júlio, vou continuar a falar. Não, mas era isso mesmo. Alguém mais? Tá na hora do leitinho, dormir? É isso, então eu vou finalizar então, tá? Boa noite para todo mundo aí. Espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho para a formação de vocês aí. Aí vamos lá, treinar. É só um pequeno passo aí, vocês têm que tem uma caminhada longa pela frente aí, tá? É com calma, isso aí não vai ser de uma hora para outra, não. Beleza? Vocês podem fazer diferentes. Vocês têm um grande professor aí, né? Tem pessoas, né? Vocês viram aí que a literatura diz de uma dificuldade, né? Que vocês não aprenderam isso na faculdade, vocês não tiveram, mas vocês não têm desculpa, não. Vocês têm o Bruno aí, né? Do lado de vocês, então aproveitem, né? O tempo que vocês puderem, corram atrás, porque isso vai facilitar a vida de vocês, sim, muito, muito mesmo. Então, não menosprezem a comunicação, assim, né? Vão atrás, vai fazer ultrassom, vai enfiar tubo, vai fazer não sei o quê, né? Faca, mas não esqueçam da comunicação, porque isso vai facilitar muito a prática diária de vocês. Não vai adiantar nada vocês fazerem várias coisas, né? Tratamentos e terapêuticos aí grandiosos, se vocês não conseguirem comunicar de forma adequada. E vocês vão ver isso na prática, né? Vocês já devem ter vivido isso alguma vez. Então, aproveitem esse povo aí que vocês têm. Ok? Tchauzinho, boa noite. Boa noite, povo.